Fala pessoal, tudo bem com vocês? O empate acabou sendo justo, mas foi melhor pra quem? Pro líder ou pro time que botou reservas pensando na Copa do Brasil? A gente vai falar sobre isso. Teve uma frase que foi lema no vestiário do Verdão, eu vou te contar qual é. E teve uma polêmica no fim, da arbitragem. Vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O clássico dos milhões, das duas melhores equipes que mais investiram nos últimos anos. Ainda tem o Atlético Mineiro, né, mas que não está colecionando bons resultados esse ano. Palmeiras e Flamengo estão dividindo atenções e talvez os candidatos aí a boa parte dos títulos. O Palmeiras já não está mais na Copa do Brasil, por exemplo, mas está vivíssimo na Libertadores e é o líder com sobras do Brasileirão. Por outro lado, o Flamengo está vivo em todas, mas ficou um pouco mais complicado no Brasileiro porque hoje era um confronto direto. E para muitos flamenguistas, o Dorival Júnior perdeu uma grande oportunidade de incomodar o Palmeiras no campeonato, de dar uma graça e tudo mais, né, de tentar embolar a situação ali na ponta da tabela. Mas eu também entendo o treinador do Flamengo porque ele tem uma decisão na quarta-feira. E também eu acho que o Dorival quis, ao mesmo tempo, valorizar o seu elenco, valorizar os seus jogadores que não são os ditos titulares. Ele está trabalhando muito bem com esses dois times, digamos assim, até porque ele tem um time reserva, entre aspas, muito qualificado. Então quando ele chega e escala esses caras para um jogo tão importante quanto esse, na casa do Palmeiras, o líder do campeonato, que bota a força máxima, porque realmente não tem confronto de Copa do Brasil, qual o recado que ele passa para esses caras? Eu confio em vocês. Eu confio em todos vocês aqui, tanto que eu tô dando um desafio enorme para vocês, porque eu preciso pensar em todas as competições, né? O Flamengo tem essa virtude de estar vivo em todas as competições. E vamos combinar, né? Quando ele tem um elenco com Thiago Maia, Marinho, Everton Cebolinha, o João Gomes, por exemplo, e aí ele pode se dar o luxo de, no segundo tempo, colocar uma tropa de elite com Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro e Arturo Vidal, impressionante. Dependendo do cenário, né, você qualifica ainda mais, enquanto que o Abel Ferreira teve dificuldades em termos de elenco para reforçar o seu time no segundo tempo. Ele tem um time muito bom. O elenco também é bom, é qualificado do Palmeiras, mas a distância ainda é grande. Quando ele vai pro seu banco de reservas, ele não consegue qualificar do mesmo nível. O Flamengo talvez seja a única equipe que consiga fazer isso com duas equipes, né? Sem perder muito o seu nível de eficiência, o seu nível de qualidade. É muito louco, né? O que tem de opções, e tem muita gente que nem estreou ainda, como o Eric Pulgar, por exemplo, o Varela, lateral direito, todos eles estavam no banco de reservas, foram relacionados. Uma loucura que foi esse jogo. E assim, vamos combinar que o primeiro tempo eu achei muito mais pró-Flamengo. O Flamengo faz o seu gol, inclusive, na primeira etapa, quando o Flamengo era superior, já tinha criado oportunidades, né, numa grande jogada do Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, né, deixando o Marcos Rocha na saudade, e aí o Vitor Hugo sobe livre de marcação, porque ele não é necessariamente um atacante, né? Ele chega muito bem à área. Então os zagueiros, eles estão postados ali marcando o setor ofensivo do Flamengo. Quando chega o Vitor Hugo, essa bola era do Zé Rafael. O Zé Rafael até olha para trás e vê a chegada do Vitor Hugo, mas não sobe. E aí o Vitor Hugo subiu lindamente, assim, né? Sozinho, livre de marcação, só teve o trabalho de deslocar o ótimo goleiro Everton. Mas teve outros momentos o Flamengo no primeiro tempo. Teve uma cabeçada do Pablo, por exemplo, que passa perto do Fabrício Bruno, mas aí eu acho que até já tinha impedimento no lance. O Mateuzinho tem uma jogada pelo lado direito. O Palmeiras até ficou mais com a bola, dentro daquela ideia de que muitos acham que o Palmeiras é um time reativo. Não, o Palmeiras sabe ser reativo, mas o Palmeiras também fica muito com a bola quando quer, propõe o jogo, porque tem jogadores da qualidade do Scarpa e do Rafael Veiga, por exemplo. E achei interessante, e eu estava curioso para saber isso, com a volta do Rony, como que o Abel Ferreira ia escalar o Rony, né, que estava atuando de lado com a chegada dos centroavantes contratados, o Flaco Lopes e o Merentiel, o próprio Rafael Navarro que está no elenco, né, mas não, até pelo bom momento do Scarpa, ele manteve a sua estrutura ideal, com o Scarpa e o Veiga no meio. O Scarpa aparece muito pelos lados do campo também, fazendo jogadas individuais. Abriu no começo o Dudu pela esquerda, depois no segundo tempo ele jogou pela direita, e o Rony como um falso 9, esse jogador que circula muito bem lá na frente, de velocidade, de um time que sabe jogar em transição, mas que no primeiro tempo jogou mais com a bola. E aí o Flamengo
aplicou o seu contraveneno, né? Ficava com a bola e explorava a sua transição, até porque ele tinha Marinho, ele tinha o Ayrton Lucas com velocidade, ele tinha o Lázaro também, o Everton Cebolinha. Aliás, o Everton Cebolinha tá custando a se soltar no Flamengo, né? Ele pegou várias bolas pelo lado esquerdo, especialmente no segundo tempo, do jeito que ele gosta, do jeito que ele sempre fez a diferença no Grêmio, e às vezes a tomada de decisão não tem sido a melhor. Mas é um jogador muito, que eu gosto muito, né? Sou suspeito, mas é um jogador que tem essa capacidade. O Marinho também, quando chegou no Flamengo, demorou um pouquinho, né? Até se firmar, vindo do Santos como protagonista, e no Flamengo ele tinha poucas oportunidades, quando tinha, não conseguia ser aquele Marinho, né? Efetivo que era. Então o Cebolinha acho que ainda vai conseguir esse retorno para a equipe rubro-negra. E aí vem o segundo tempo, né? Depois do Flamengo estar ganhando por 1-0 e tudo mais, e aí o jogo muda de figura. O Palmeiras ele começa, até porque acho que é uma condição natural, o Flamengo que foi para, digamos, com time reserva, tentando não perder o jogo, sai na frente, talvez não imaginasse que isso fosse acontecer no primeiro tempo, e vê o seu adversário aumentando as suas linhas, pressão do estádio, aquela coisa toda, era natural que o Palmeiras imprimisse uma pressão no segundo tempo. E consegue criar várias chances, várias oportunidades, mas o que resolveu mesmo foi o talento, foi a individualidade do Rafael Veiga, que já tinha tentado, feito um belíssimo gol, mas ele estava vindo de impedimento, né, num toque de calcanhar do Dudu, e depois ele pega de fora da área e chuta no cantinho, faz um belíssimo gol para vencer o Santos. Santos que tinha feito um milagre minutos antes, numa bola recuada errada, né, do Fabrício Bruno, e que o Rony muito rápido, né, quase aproveita, mas o Santos foi mais rápido que ele, faz a defesa, e aí impede a bola de sair, assim, impressionante o que tá jogando esse goleiro do Flamengo, chegou até com uma certa desconfiança, né, o Santos, já desconfiança de alguns, tá, gente, porque assim, o Santos sempre foi jogador de seleção olímpica, seleção principal, um jogador que, quando sai o Everton do Atlético Paranaense, ele assume o gol, assim, e sempre foi muito promissor, mas a gente sabe, né, que chegar num Flamengo com a cobrança que tem, depois do Diego Alves, né, ter sido multicampeão ali, era muito difícil, né? O Hugo teve problemas, o César teve que ser emprestado. É muito difícil ser goleiro do Flamengo, né? E o Santos tá cumprindo a risca ali o que está sendo exigido para ele. Enfim, e aí o Palmeiras chega ao empate, né, com o Rafael Veiga, mas o Abel Ferreira disse que se tivesse que sair um vencedor, seria o Palmeiras. Eu discordo um pouco, porque o Flamengo também teve oportunidades quando entra essa tropa de elite ali no segundo tempo, e aí o Palmeiras está atacando também, mas o Flamengo também atacou. Foi uma troca de garrafas, né? Troca de vasilhames, como a gente fala no mercado, né? Me dá aqui que eu dou aqui, e a coisa aconteceu para os dois lados. O Cebolinha, como eu disse, teve várias oportunidades pelo lado aqui, depois o Vidal chegou, depois o Arrascaeta teve uma finalização que passou perto. Então eu acho assim, foi justo, foi igual. O primeiro tempo foi do Flamengo, o segundo foi do Palmeiras, mas o Flamengo continuou ameaçando. E aí, antes de eu chegar na polêmica, o grande repórter Rodrigo Fragoso, meu amigo, ele conseguiu pescar dos jogadores na zona mista que houve uma frase no vestiário palmeirense que talvez tenha sido o lema do jogo. O Gustavo Gomes e outros jogadores disseram o seguinte: se não der para ganhar, não vamos perder. Por que essa frase ela foi utilizada no vestiário, utilizada pelos jogadores no vestiário, e ela meio que, digamos assim, dirigiu os jogadores em campo? Parece uma coisa meio óbvia, né? Se a gente não conseguir ganhar, vamos tentar não perder. Não, porque esse era o chamado jogo de 6 pontos, em que você não só soma pontos quando você ganha, ou quando você empata, e é aí que eu quero chegar, você impede o teu adversário de somar. Então, não vencer o Flamengo, é claro que é ruim, porque o time jogava em casa, estava com seus titulares contra um Flamengo reserva. Mas também foi interessante você não perder, porque o empate segura o Flamengo. O Palmeiras, ele agora ele tinha uma distância de 9 pontos para o vice-líder, que era justamente o Flamengo. Pois agora ele tem uma distância de 8 pontos para o segundo colocado, que é o Fluminense, que venceu o Curitiba na rodada. Então ele continua muito distante do seu segundo colocado, que hoje é o Fluminense, que inclusive é o adversário da próxima rodada. Ou seja, o Palmeiras ainda tem mais uma oportunidade pelo terceiro jogo seguido, né? O Palmeiras enfrenta o vice-líder. Primeiro o Corinthians, hoje o Flamengo e agora o Fluminense.
E ele vai ter a oportunidade de se distanciar ainda mais na ponta da tabela. E é claro que mesmo sendo um Flamengo reserva, era um adversário muito difícil. Então o empate, sob certo aspecto, foi interessante para o Palmeiras, que segue líder com uma baita vantagem e ainda assim mantém a vantagem que ele tinha para o Flamengo, mas para o segundo colocado ainda é significativa, de 8 pontos. Mas tá bem, vamos entender para o Flamengo se esse empate foi positivo. É claro que ficou difícil em termos do título brasileiro, porque aí o Flamengo já não é mais segundo, caiu para terceiro, manteve uma distância de 9 pontos, era um confronto direto, era uma chance que você tinha de incomodar o líder e tudo mais. Só que, como eu disse, o Flamengo está vivo em todas as competições e ele precisa mirar no São Paulo. Ah, mas o São Paulo, porque muita gente descredita o São Paulo, né? E o São Paulo está chegando em todas as competições de mata-mata. E num confronto eliminatório, as forças se equilibram. Se a gente colocar na ponta do lápis, é claro que hoje o Flamengo está superior ao São Paulo, mas num confronto entre os dois em 2 jogos, não dá para saber o que vai acontecer. Um jogador tem uma expulsão ali no primeiro jogo, tem uma lesão aqui ali, a arbitragem errou para lá, muda tudo, gente. Então o Dorival Júnior pensou na competição ali, preservou aqui e conseguiu um empate fora de casa com o líder do campeonato. Também não está ruim. O que eu quero dizer, eu acho que o empate ele foi justo, merecido, e não foi ruim para nenhuma das duas equipes pelos objetivos que elas têm. Chegando na polêmica, o Arturo Vidal cometeu pênalti no Gustavo Gomes e que a arbitragem não viu, ignorou, o VAR não chamou e o Ramon Abate-Abel não pôde marcar o pênalti. Isso aconteceu a 49 minutos do segundo tempo. Uma pena, porque a arbitragem do Ramon estava muito boa, ele conseguiu controlar o jogo, ele é um jovem promissor da arbitragem, acho que o jogo não teve maiores problemas, mas aí ele foi prejudicado pelo VAR, na minha opinião. No campo, ele poderia ter visto? Poderia, mas o VAR obviamente viu e ignorou uma chegada do Arturo Vidal com o braço no pescoço do Gustavo Gomes, impedindo inclusive dele disputar a bola, que é afastada ali pelo Santos, e a arbitragem não marcou. Uma pena. E aí, o que vocês acharam do jogo? Foi pênalti? Alguém merecia a vitória? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!